Valeu! E aí, galera do Terceirão, muito bom dia! Coisa boa, não é? Estamos aqui nesta quinta-feira, de ontem para hoje, o clima bem diferente em Teresina, não é? Ontem estava excelente, ontem o dia todo melhorou muito, e um pouquinho ainda de ontem está hoje. Galera do Terceirão, olha, nós estamos aqui em novembro praticamente. Novembro tem o Enem, hein? Dia 13, né? E a outra etapa depois. O mês de novembro é todo Enem. Né? E o Terceirão está, ó, focado, né? E neste 27 de outubro, né? Estamos dando continuidade à chamada geração de 45. É 1945, quando termina a guerra, termina o governo Vargas, o mundo vai tomar, assim, uma mudança bem radical, né? E do ponto de vista existencial. Né? Então, os grandes artistas, os grandes escritores, poetas, dramaturgos e ficcionistas, e todos eles vão captar essa atmosfera de mudança do mundo, né? Do Brasil, do Piauí, olha aí, né? Os autores, né, que nasceram no Piauí, produziram para o Piauí, embora estando longe, mas tem a sua cota de Piauí. É o nosso fundamento. Então nós temos o Milton Ratum, que é o nosso, né, um dos grandes convidados, né, da literatura brasileira contemporânea, Milton Ratum. Rubem Fonseca também, um dos grandes, né, romancistas, ficcionistas, contemporâneos. Ah, mas agora chegou a vez de quem? Um piauiense muito famoso, Assis Brasil. Ele é um parnaibano, hein? Ó, tá aqui, hein? Infelizmente faleceu em dezembro próximo passado, né? Pela idade, né? Problema, um dos maiores escritores, né? Mais fecundos da moderna literatura brasileira. É o piauiense de Parnaíba, né? É um autor de mais de 130 títulos, e alguns deles ligados ao Piauí. Né? Olha aí o regionalismo dele, urbano, psicológico. Né? O piauiense Assis Brasil é o nosso convidado de hoje. Né? Nós é que temos que cuidar dessa literatura. Ela é nossa. Alguém pode não gostar, problema dele, né? Mas nós temos que cuidar desse patrimônio. Valeu, então? Então, só lembrando, olha aí o Milton Ratum, né? De origem libanesa aqui. Olha quem está bem aqui, o Rubem Fonseca. Mas o nosso convidado, olha aqui, sorrindo, de braços cruzados, Assis Brasil, né? Eita, mas olha a nossa convivência nos últimos 15 anos da vida dele aqui no Piauí foi maravilhoso. Nossa, ajudava a gente no Salão do Livro, né? Era grande alegria, né? A juventude conversando com o escritor, né? No Salipe, né? Nosso Salão de Livro do Piauí. Muito livro, né? Muita história, mais de 20 anos já de Salipe, né? E ele esteve conosco nos últimos 15 anos. Escritor de Parnaíba, olha, e fizemos agora recentemente o Salão de Livros de Parnaíba, né? O Salipa, olha aí, Salão de Livros de Parnaíba. Muito legal, muito bom. E os contemporâneos aqui, Chico Buarque, Dalton Trevisan, nós já passamos aqui pela Clarice, né, o Guimarães Rosa, o Agerrego de Carvalho, mas é um conjunto de autores contemporâneos. Valeu? Que bom. E aqui, ó, esse contexto, para lembrar para vocês, né? O contexto do final da Segunda Guerra Mundial e do governo Vargas. Né?
Foram 15 anos do governo Vargas, né? Dividido em 2 momentos, né? Então, é o final da guerra, começa uma outra guerra, que, olha, guerra é um problema, é instinto animalesco, é o que não falta no planeta. Nós temos aí, várias no planeta, né? A que chama mais a atenção é aquela de lá, da Rússia e da Ucrânia, né? Complicado. Mas tem Coreia do Norte, tem, olha, vários lugares no planeta as coisas são muito complicadas, né? É um planeta ainda que o humano tem prazer em matar o humano. É uma coisa absurda, estúpida. É ferir o 6º mandamento constantemente. Não matarás, nem a si, nem aos outros, lógico, né? E no Brasil nós tivemos o governo dos 50 anos em 5. Grande momento da nossa história, né? Muito bom. Juscelino Kubitschek, aí avançou na urbanização, migração e até hoje, né? Sindicalismo também avançou muito, veio o regime militar, veio a abertura política, muito consumismo, olha aí, né? Com a era dos shopping, né? Exatamente dos anos 80 para cá, a coisa explodiu, hein? E cada vez mais a nossa responsabilidade social. Veio a nova República, a Constituição de 88, seus 34 anos aí, hein? E as eleições presidenciais, estamos mergulhados numa agora. Os planos econômicos, olha, desde a década de 80, e muita desigualdade social. Aí veio aquela loucura de mensalão, petrolão, e aí chegamos aonde? Covid-19. Então, o contexto é esse. Nosso contexto está bem, né, detalhado desde o final da Segunda Grande Guerra, e aí de lá até agora, muitos avanços na internet, o celular, tudo, né? As coisas, o mundo na palma da nossa mão, né? O celular está, é o grande, né, instrumento de trazer o mundo para a palma de nossas mãos, né? É algo fantástico. E é isso que a gente vai comentar, né? Essa literatura contemporânea que vai captando essas grandes, profundas mudanças. E nesse meio todo, o Piauí também. E o autor Assis Brasil, muito bom. Aqui, né? Lendo Assis Brasil, Rubem Fonseca, Milton Ratum e tantos outros nomes, a gente percebe que eles quebram esses limites entre a prosa e a poesia, né? Ele quebra esses limites, ele leva o leitor para uma linguagem que ocorre essa mistura, né? É a prosa poética chamada, né? E muita pesquisa, reinvenção, renovação do código linguístico. Tem muita pesquisa. Os autores contemporâneos, eles aprofundaram muito nisso aí, né? O segredo é a linguagem revolucionária, né? Muitos teóricos mexem com isso, os professores, né? A gente percebe bem, o aluno percebe muito bem, né? Então, nós temos aí esse encontro da tradição e da modernidade, né? Esse encontro ele é fundamental para a gente compreender muitas coisas, né? Do ponto de vista regional, do ponto de vista urbano, né? Mas o Assis Brasil, nosso convidado, né? Esse autor parnaibano, né? Ele tem esse bloco de obras, né? De fundo regionalista, mas no campo universal, lógico, né? Muita consciência crítica, né? Da questão existencial, né? Ele vai trabalhando isso, misturando, né? Com as circunstâncias urbanas, né? E aí percebemos uma coisa curiosa, no século XX, e virada agora para o século XXI,
nós temos um avanço da crônica. A crônica ganhou muito com isso. E profundas modificações no conto. Então, a crônica e o conto, né, aconteceu esse fenômeno de mudanças assim, não é? De fascínio, de atração, né? Desses dois gêneros textuais, né? Essas novas tendências todas da ficção, exatamente por conta do final do século XX e início do século que estamos, o século XXI. Bom, esse é o panorama, não é? Então, ler um autor como Assis Brasil, Jorge Rego de Carvalho, né? Esses dois piauienses famosos, e aí tem o Milton Ratum, né? Rubem Fonseca, são romancistas, cujas obras adaptadas para o cinema, televisão, né? Exatamente por conta do gosto do público. E no caso do Milton Ratum, essa conexão, né, dessa imigração árabe no norte, né? Que é o livro dele, Dois Irmãos, já foi adaptado para o cinema, televisão, fez grande sucesso, né? Dá uma olhadinha a galera da terceira série, pode puxar aí no YouTube, aí, no Google, né? É aquela coisa, você está com o oráculo na palma da sua mão, você está com o mundo na palma da sua mão. Puxa aí o filme Dois Irmãos, né? Você vai ver aí o trabalho de Milton Ratum. Estamos tentando ver se ele vem para o Salip do próximo ano, né? Valeu? Bom demais. Aí, olha quem chegou aqui. Olha quem está aqui. Com esse sorrisão de meninão. Assis Brasil, nasceu em 1932. E aí veio a óbito, bem recente, dezembro agora de 2021. Né? Que coisa, não é? Agora, em dezembro, vai acontecer um ano, né? Fazer um ano do falecimento dele. É um dos maiores autores da literatura em língua portuguesa, né? Esse piauiense muito famoso, tá bom? Valeu? E então, vamos que vamos, terceirão, que é para a gente conhecer esse patrimônio da literatura brasileira de expressão piauiense, né? Ótimo. Ele é o autor mais lido, mais conhecido e mais premiado de todos os piauienses, no âmbito nacional, né? Lido e premiado, conhecido, né? Para começar, ó, o tamanho do prêmio que ele ganhou. Prêmio Machado de Assis, opa, da Academia Brasileira de Letras, em 2004. E aí, no ano de 2004, ele foi o nosso grande homenageado do Salip. Olha aí, que coisa, né? É o Assis Brasil, um parnaibano maravilhoso, né? Que registrou, documentou, analisou profundamente, né, o Piauí, né, pelo âmbito social, né, pelo viés do Rio Parnaíba, lá em Parnaíba. O Beira-Rio, Beira-Vila. Olha eu e ele aqui, olha aí. Esse professor enxerido, né? Aqui no auditório, lá na Academia Brasileira de Letras. Eu e o Assis Brasil. Mas que professor, hein? O Assis Brasil é jornalista, um romancista, um escritor, né? O escritor, a palavra escritor pega tudo, né? É o romancista, o contista, o novelista, né? Um jornalista, um ensaísta. Que coisa, né? Crítico, foi professor também e foi historiador, mas que coisa. Mas também paciência, você viu a idade dele, né? O cara viveu aí quase um século, então andou aí, acho que a metade do planeta ele andou, né? É o piauiense mais famoso fora do Piauí e muito famoso dentro do Piauí. Este parnaibano, e aqui nós nos encontramos em 2002, né? Acho que é 2002, incrível, né?
como passa tão rápido. Lá no Rio de Janeiro, na Academia Brasileira, né? Autor de mais de 130 títulos, vários conteúdos, né? Aliás, ele viveu disso, das letras, né? Essa expressão, viveu das letras, né? Uma metáfora para dizer que a profissão dele é escritor. São poucos no Brasil, né? Vamos botar o verbo do presente, porque a obra dele está aí. O homem foi, né? Mas ficou a obra dele, tá bom? E aí vem o que nos cabe aqui o destaque para as obras que estão voltadas para os conteúdos do Piauí, né? Regionalista e urbano também. Lembro demais da foto, né? Ele chegou lá na Academia Brasileira, aqui é este busto aqui, é o do José de Alencar, o auditório José de Alencar, lá na Academia Brasileira, né? É um orgulho, né, ter esse registro com Assis Brasil. Valeu, vamos lá, hein? Tá aí. As narrativas dele são narrativas psicológicas, né? E recriação ficcional. É compreender o elemento regional dentro do ficcional, do universal, desculpa, do universal. São narrativas metaficcionais, né? E psicológicas, claro, né? E dentro do metaficcional psicológico regional universal vem o elemento social, né? Isso é o que mais chama atenção na obra dele, né? Vou dar aqui a cor para a gente ter uma ideia, né, mais curiosa disso aí, tá bom? A opressão, social e política da obra dele, né? Mas vamos ter dois exemplos para isso aí. É o viés dos escritores contemporâneos, né? Do Milton Ratum, com o romance Dois Irmãos, né? Rubem Fonseca, né? Com romances curiosos do Rubem Fonseca, né? Dois deles lembram dois romances do século XIX, né? Que é o Guarani e o Seminarista, né? Interessante, né? E uma coisa que chama atenção no Assis Brasil são vários livros, né, do infanto juvenil, né, dessa faixa, né, e também romances históricos. Nossa, o Assis Brasil, esse parnaibano, ele foi publicado, né, por várias editoras brasileiras, né. É o autor piauiense mais editado fora do Piauí. Mas também a quantidade de títulos, são mais de 130 títulos, né? O Assis Brasil é um fenômeno como escritor, né? É um orgulho, né? Para Parnaíba, né, que é a origem dele, lá onde tem a famosa tetralogia piauiense, o foco, o cenário, o ambiente, é Parnaíba, Porto das Barcas lá, né? Que tem uma história de 200 anos, o Porto das Barcas, né? E o escritor mergulhou nesse universo aí. Trabalhou o elemento feminino, né? Numa situação bem curiosa que nós vamos mostrar para vocês, né? Então, cada autor dos seus estados, né? No caso do Milton Ratum, é Amazônia, né? Então, Manaus é o grande ambiente, né, dos dois irmãos, né? São dois irmãos libaneses, né? É uma história muito curiosa, em que envolve o choque desses dois cenários, desses dois conjuntos de valores, que é o mundo árabe, no caso libanês, e o mundo brasileiro, tomando como foco Manaus, né? E o Rubem Fonseca, famoso também, né? E, premiadíssimo, Rubem Fonseca, e também o Milton Ratum, premiado, né? Então, vamos mostrar aqui o Assis Brasil, né? O escritor muito famoso, e dentro desse conjunto,
o público. Então, o destaque do Assis Brasil é o público. Público garantido. Desde quando ele se decidiu a morar em Teresina, nossa, foi para nós que cuidamos da literatura, né? E esse contato que a gente tem permanente com os escritores, foi assim um prêmio para nós, né, encontrarmos esse período de convivência com Assis, nesses últimos 15 anos, né, da vida dele aqui em Teresina, morando em Teresina. E aí, constantemente, no salão de livro, não só daqui de Teresina, como de Parnaíba, homenageadíssimo nos dois salões, né? Isso não poderia ser diferente. E ele, membro da Academia Piauiense de Letras e premiado da Academia Brasileira de Letras. Então, o estudante piauiense precisa conhecer, né? Tem vários livros de estudos da literatura piauiense, né? Tem do Chico Miguel de Moura, professora Socorro Magalhães, né? Professora Figueiredo, Maria Figueiredo. Então tem o Adrião Neto, tem o meu também, não é problema nenhum, né? Eu fico por último, mas está aqui, né? A famosa tetralogia piauiense. Claro que já está dizendo que são 4 obras, focando, né, essas origens, as raízes, né, como ele diz aqui, ó. Isso aqui é um fragmento da fala dele, né? As raízes dele, as raízes telúricas, né? Ou seja, da infância, né? Da Parnaíba da infância dele. Ele criou um mundo ficcional. Assim como fez Milton Ratum em Manaus, olha aí, né? Focando, mostrando uma realidade que se chocava muito. E a condição, os dramas humanos, né? E aqui o Assis Brasil faz a mesma coisa com a tetralogia piauiense, né? Focando os dramas humanos, as dificuldades do humano, né? E aí ele diz aqui, isso aqui é um fragmento, né, da entrevista que nós temos dele, né? Que essa entrevista ela está completa no meu livro Literatura Piauiense. Dá uma olhadinha aí na unidade escolar do seu colégio aí, da sua cidade, né? Vê se tem algum livro de estudo de literatura piauiense. Valorize esses autores, né? Converse com seu professor aí, da área, né, de linguagens, e visite aí a biblioteca da sua escola, da sua unidade escolar. O aluno interessado, né, em conhecer esse patrimônio, você só vai gostar se você conhece, lógico, né? Então, precisa conhecer, dá uma olhadinha aí na biblioteca, não é? Da unidade escolar da sua cidade. Verifique se tem livro de estudos de autores piauienses, né? Fica bem melhor para a gente compreender. E verifique se tem livros de autores do Piauí. Do O.G. Rego de Carvalho, do Assis Brasil, da Costa e Silva, por aí vai. Tá bom? E aí fica bem melhor para a gente poder conversar sobre o Piauí. Uma pessoa que quer mostrar sua originalidade é conhecer sua terra. Então, o Piauí precisa, né, o esforço das duas universidades, da Academia Piauiense de Letras, a SEDUC, né, a Secretaria de Educação, né, que está nesse amplo processo de divulgação, distribuição, buscar o livro. Valeu, vamos lá, hein? O primeiro grande livro da tetralogia piauiense é de 1965. É Beira Rio, Beira Vida. Dos 4, ele é o mais famoso, né? Premiadíssimo, claro, né? Aí tem A Filha do Meio Quilo, há todo aquele enfoque regional, mas entra o elemento social, documental, psicológico, claro, né? Da condição feminina, principalmente. E aí vem O Salto do Cavalo Cobridor e vem Pacamão. Essa tetralogia revela bem o Piauí, né? Por dentro e por fora. São páginas críticas, né? Em que um escritor
conseguiu documentar tão bem, né, essa região, né, esses fatores sociais, né, de opressão social, econômica. Isso, imagine, um dos grandes personagens da obra do Assis Brasil, dessa tetralogia, é o Rio Parnaíba. Lá, né, no Porto das Barcas, onde realizamos o Salão de Parnaíba, de livro de Parnaíba, que é o Salipa. E aqui você tem essa tetralogia famosíssima, né? É um escritor contemporâneo, como Milton Ratum, é um dos escritores contemporâneos brasileiros, assim como Assis Brasil e Rubem Fonseca, cada um no seu cenário, no seu momento, no ambiente deles, eles revelando, né, registrando, documentando e denunciando. Valeu? Tá aí. Então, o aluno aí do terceiro ano, olha aí, não é? Essa tetralogia piauiense. Você vai encontrar obras do Assis Brasil nas livrarias. E eu espero que você encontre também na biblioteca da sua unidade escolar, né? No seu colégio aí, da sua cidade. Tem cidade, tem 2, 3, né? Então, dá uma olhadinha. Se é um aluno interessado, quer conhecer, melhorar suas conversas, né? Conversas agradáveis sobre as coisas do Piauí, busque os autores do Piauí e leia, né? Eu convido, estimulo você a ler Beira Rio, Beira Vida, que é dos 4 o livro mais assim impactante, chocante, quanto à questão da prostituição feminina lá no Porto das Barcas, 200 anos de história, né? É uma coisa extraordinária, belíssimo livro. Que bom, hein? Pois vamos lá. Olha aqui o Porto das Barcas, né? O estudante que está lá do meio, para lá, a região do meio, do mapa do Piauí, o meio norte, digamos assim, e não teve a oportunidade de conhecer a chegada do rio no Atlântico, né? Aqui é um conjunto imenso, né? O comércio aqui era muito forte. O Rio Parnaíba aqui, tudo passava pelo rio. Um comércio intenso, né? Principalmente um período de mais ou menos uns 50 anos, que era da exportação da cera de carnaúba. Olha, e muitos produtos. Então, você tem aqui o litoral, evidentemente, você tem um meio norte aqui, e tem os cerrados aqui, quase ninguém conhece essa região aqui. Então, conhecemos mais aqui do meio norte para, né, o litoral, o norte todo, né? O sul quase a gente não tem esse conhecimento. E aqui vem o Rio Parnaíba. Olha aí, galera. Ó, olha o Rio Parnaíba aqui, ó. Aqui. Com seus 1.485 quilômetros. Eita, né? Que divide bem os 2 estados, né? O estado do Piauí, estado do Maranhão. Resultado, isso tem uma história de 2 séculos, né? Em que o Rio Parnaíba foi essa grande via navegável, né? De transporte humano, mercadorias, né? Desce e sobe. Então, nós temos aí uma história magnífica, né? E que o estudante piauiense precisa conhecer. E os escritores refletiram isso nas suas obras, né? Tanto na ficção, quanto no teatro e na poesia. Isso é muito forte. Então, convido aí a galera a visitar a biblioteca da escola, para poder verificar o que você tem aí de bom. E montar um plano de leituras, né? Já pensou um livro assim a cada 15 dias, um mês, né? Mais um planejamento de leituras para ser cumprido, né?
que é para você conhecer o Piauí, evidentemente, né? Sua terra, seu chão, né? A vida piauiense, né? E o escritor Assis Brasil bem fez isso aí, com a tetralogia dele, né? São 4 obras nesse âmbito do regional, urbano, psicológico. Que bom. Então é com muito prazer que eu apresento para vocês, né, esse grande escritor brasileiro piauiense. Tá bom? Pois vamos que vamos. É a nossa geografia. Olha aí o Rio Parnaíba. É muito rico esse tema para poesia, para ficção, né? É um dos grandes personagens, né, da tetralogia e da vida piauiense. Né? Aí, criaram uma companhia de navegação para o Rio Parnaíba. Que coisa, né? 1858. Então, imagine há quanto tempo ainda, né? Desde quando o Piauí começou, as fazendas, aquela coisa toda, que o Rio Parnaíba era uma via navegável muito importante, né? Então, os barcos a vapor, eu ainda vi isso, criança, né, aqui. Então, mais ou menos 1.000 quilômetros de navegação, de Santa Filomena até o Atlântico. Que coisa, não é? Então, pouca gente conhece isso. É preciso conhecer. Então, esse cenário, esse ambiente histórico, social, né? Foram mais de 100 anos, né, de hidrovia, né, no campo econômico. E mais de 200 anos, né, numa história maravilhosa. Né? E então, o declínio foi entre 1940 e 50, que aí veio a barragem e a coisa tomou um rumo diferente. Mas mesmo assim, nós ainda tivemos aí um governo que tentou, né, e ainda mandou ainda produzir, fabricar uma barca imensa, chamada Barca do Sal. Olha que coisa, né? Mas não teve muito sucesso, não avançou muito, né? Não teve ainda nesse campo uma história, né? O sonho não deu certo, tá bom? Aqui eu destaquei o romance Beira Rio, né? Beira Rio, Beira Vida, né? Para mostrar o livro, o foco do livro, que ele captou isso aí, da infância dele, né? E lá em Parnaíba, né? A família dele morava próximo ao Porto das Barcas, né? E ele diz na entrevista que o Beira Rio, Beira Vida é o livro que mais se aproxima da infância dele. Por quê? É isso que a explicação está aqui entre aspas, né? Ele diz que o Rio Parnaíba é sempre um ponto de partida, né? Acho que é muito interessante nas aulas de geografia, dos colegas professores de geografia, né? O Adriano, né? E todos os outros, observar bem as aulas, porque são campos de conhecimento importantes para o Piauí, para nós, né? E aí a literatura é outro grande campo de conhecimento. O resultado, ele diz, eu cheguei a conhecer Luísa. Luísa é uma das grandes personagens do romance, né, do Beira Rio, Beira Vida, né, a Luísa. Então, inspirado nessa personagem que ele conheceu na infância dele, né, uma pessoa que andava lá pela casa dele, né, pedinte, né, mendiga, imagine. Então, inspirado nessa criatura que povoou o imaginário dele na infância, ele criou o romance e inseriu dentro do romance a personagem Luísa. Eu cheguei a conhecer Luísa, ele diz, entre aspas aqui, galera, que era uma prostituta já velha. Olha que humanidade ele vai trabalhar. Aposentada. Olha aqui o aposentada que é interessante. Ela ia lá em casa, né, pedir esmola. E eu, curioso, perguntei um dia à minha mãe qual era a história da Luísa. Ela me contou, a mãe, por alto, alguma coisa sobre a vida dela.
uma filha. Opa, atenção, galera. Então, a prostituta, a filha e a avó. Então, nós temos aí 3 gerações, né, onde ele vai documentar esse período aí, né, do Porto das Barcas, do comércio, da exportação, aquela movimentação, muita gente, e a questão da prostituição. Então, é um Piauí por dentro e por fora, nessas páginas críticas, né? E aí vem esse romance curioso, documental, né, do Assis Brasil, nesse campo aí, né, da prostituição na beira do cais, né? Que coisa, né? Ele faz um romance documental, de denúncia, e vai trabalhando psicologicamente os dramas humanos, né, que povoam o romance, né? Claro que é um romance social, evidentemente, né? É um romance social, documental, claro, regional, mas é universal. Assim como também o Milton Ratum, no Dois Irmãos, né? Um relato de um Oriente, né? Um certo relato de um Oriente, que é essa questão da imigração árabe no Brasil, né, que ele foca muito isso na obra dele, né. Isso foi levado para a televisão, foi um grande sucesso, né. Dois Irmãos, é muito conhecido. Depois você pode puxar aí no celular e você vai dar de cara com esse filme, com essa adaptação da obra dele para o cinema, para a televisão, claro, né. Então, os autores contemporâneos, eles têm uma história magnífica dessa responsabilidade de documentar o tempo deles, né? Um tema, um recorte da condição humana, né? E o nosso escritor parnaibano, o Assis Brasil, é uma monstruosidade, um absurdo de escritor, né? Que é impossível um estudante desse nível de terceira série não ter o conhecimento sobre o autor, né? Por isso que eu convido aí a turma, toda a galera aí da terceira série, né, estimular vocês para vocês conhecerem esses autores, né? Na aula anterior nós tivemos o Jorge Rego de Carvalho, né? E agora Assis Brasil, né? Com muito prazer o Assis Brasil, porque é um escritor, é um fenômeno, né? É uma força literária muito conhecida em língua portuguesa, e um dos autores mais fecundos, né, da língua portuguesa. E o orgulho maior é que é um brasileiro piauiense, né, premiadíssimo, né, publicado, não tem outro, é o número 1, mais publicado fora do Piauí. São pelo menos 10 editoras, né, famosíssimas, né? Record, Companhia das Letras, Civilização Brasileira, olha, é algo, Saraiva. Então, muitas editoras publicaram, e aqui no Piauí, em Teresina, de modo mais especial, o grande editor dele, né, a Nova Aliança, né, é a livraria Entre Livros, né. Então, você tá lá, ontem mesmo eu estive na livraria, está lá o Assis Brasil, né? Os que bebem como os cães, né? A tetralogia piauiense lá. Então, nenhum aluno vai se queixar aqui, né, pelo canal Educação Seduc, não é? Que adquire os livros e distribui os livros para os estudantes piauienses. Conhecer esse grande patrimônio, né, da literatura brasileira de expressão piauiense. Então, é com muita satisfação, né, que eu convido vocês para conhecerem um pouco mais esse ficcionista. Olha a palavra técnica aí. Esse ficcionista, um prosador, né, bom demais, né,
Então ele foca a marginalização feminina na beira do cais. O foco maior é esse aí. Onde ele vai trabalhar essa antítese da periferia à marginalidade, né, que entra em choque com a elite da cidade. Né? Aí vem a questão do preconceito, lógico, né? O abandono. Olha que pronúncia bonita dessa palavra, né? Abandono. Né? Cuidado, não pronunciar abandono. Isso é muito feio para o aluno, né? E pior para o professor, lógico. Né? Mas, galera, está aí. O fundamento maior no Beira Rio, Beira Vida é o auge, a decadência da prostituição na beira do cais. A beleza é efêmera. A beleza física ela é muito efêmera, é rápida. Né? Então, imagine ele dizer, olha, eu conheci uma prostituta já velha, né? Abandonada, marginalizada, né? Ia pedir esmola lá em casa. E ele, pequenininho, perguntou à mãe dele a história daquela pessoa. E aí o menino cresceu. O rapaz, o escritor. E ele capta isso aí, né, num clima ficcional de altíssimo nível. Beira Rio, Beira Vida. Convido vocês a conhecerem a obra, hein? E convido vocês a conhecerem os mais escritores contemporâneos, como Milton Ratum, né, de Manaus, né, lá do estado do Amazonas. Né. Ele é dessa linhagem dos imigrantes árabes, né, libaneses, de modo mais específico, tá bom? E o Rubem Fonseca, esse gigante. Engraçado que o Rubem Fonseca é um caso curioso, porque ele é mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil. Olha, e premiadíssimo, prêmio Camões e tudo. Né? No caso do Assis Brasil, tem uma coisa que chama muita atenção. Foi a técnica que ele usou, né, para construir o romance dele, né, Beira Rio, Beira Vida. Né? É quase uma peça de teatro. Até porque o grande palco do romance é o Porto das Barcas, que durante tantas décadas, né, foi assim o ganha-pão, né, das mulheres, das prostitutas, lógico. Né. Você imagina o preconceito, né? Que é uma coisa terrível na condição humana, é o preconceito, claro. Né? Sem assistência de saúde, escola. Né? A questão social é um drama dentro da obra. A obra é um sufoco, né, para a gente ler, porque exatamente ele vai mostrando o Porto das Barcas como se fosse assim um palco em que esses dramas humanos vão rolando, a coisa vai de tempos, né, sem fim. Então significa dizer que, como ele na infância dele conheceu aquela que seria a personagem da obra dele, né, e significa dizer que esse romance ele foi construído, né, de reminiscências, lembranças. Porque ele conheceu, né? E aí, quando se decidiu ser escritor, jornalista e tudo mais, né? Pra vocês terem uma ideia, o Assis Brasil trabalhou junto com o Mário Faustino, outro gigante da literatura brasileira de expressão piauiense, no Jornal do Brasil. Olha como é interessante, os dois trabalharam juntos. Né? Como é bom a gente conhecer as coisas do Piauí, né? Nossa história, nossa geografia, nossa vida, nossa literatura, teatro piauiense também muito rico, né? Vamos ter a oportunidade de falar desse assunto aqui com vocês. Então, o Assis Brasil, muito esperto, né? Ele trabalhou bem o discurso indireto livre, quando o narrador pensa pela personagem e faz a fusão dos dois discursos.
e ainda também quando ele entrega a fala ao personagem, ou à personagem. No caso, a Luísa, aí tem a Mundoca, né? Então, a Cremilda, 3 gerações de prostitutas dentro do romance. Beira Rio, Beira Vida. É uma obra curiosa, rica, né? De experiências humanas no campo da marginalização, no campo do preconceito, no campo do abandono. Olha, galera, imagina essas mulheres, né? Décadas a fio, né? Nem a questão da saúde, do câncer de mama, né? Nós estamos aí dentro ainda desse clima, não é? A saúde física, a saúde mental, aí vem a questão financeira, a opressão, humilhação. Eu convido vocês a encontrarem o romance Beira Rio, Beira Vida. Ele tem uma potência ficcional extraordinária. Então, com muito prazer, estamos fechando nosso encontro, não é? E trouxemos para a galera da terceira série um grande romancista piauiense. E ainda lembrando os escritores Milton Ratum e Rubem Fonseca, genial, né? São 2 grandes autores. Ainda temos muita coisa a falar sobre eles, né? Então, olha a galera aí do terceirão, ó, que coisa boa, não é? O romance em que a gente pode mostrar detalhes aqui, ó, só para fechar o nosso encontro, ó. E então, a Cremilda, a primeira geração de prostitutas, a Luísa e a Mundoca. A Mundoca, ela quebra, não dá continuidade, né? E a coisa acontece dessa maneira. Ele fecha o romance assim. Então, convido a galera para poder ter um romance, os que bebem como os cães, né? Fechando aí o nosso encontro aqui. Valeu, galera? Pois até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau, hein?